pastor Everton já tem mais tempo de caminhada que eu, né? Ele tem uma história de vida, ele tem o seu antes e depois de Cristo, que eu quero abordar esse assunto que eu acho muito interessante, né? Porque ninguém nasce crente, ou, né, quem nasceu crente, glória a Deus, né? Mas quem não nasceu, a gente passa por processo. Então, eu quero trazer isso, eu quero ajudar vocês e eu quero também aprender, né? Então, pastor Everton, eu quero que você conte um pouco do teu antes de Cristo, né? Como é que, né, que foi o teu processo, né? Se você passou pelas suas tribulações, demorou, você era do mundo, o que que você fazia, né? Tipo, fica à vontade. É interessante que você falou assim, você era do mundo, todos nós somos do mundo, Uhum, né? Porém, as práticas do mundo muitas das vezes nos tragam, né? E o meu antes, assim, eu sempre ouvi alguém falar assim, que nem os loucos errarão o caminho do céu, né? E na fase que eu me encontrava no mundo, eu era um louco, um doido varrido, né? Não perdia tempo, era homem de balada mesmo, todo final de semana em balada e balada. E Deus um dia falou que ia mudar minha história, mudar minha vida. Então eu fui uma pessoa assim que fui crescendo, conheci o evangelho. Porém, enquanto eu estava no mundo, a gente sabe que tem muitos amigos, né, que nos aprofundam mais a estar no mundo, né? Nos verdade. levam a lugares que você fala, meu Deus, o que que eu estou fazendo aqui? Às vezes eu me perguntava, o que que eu estou fazendo aqui? Era para mim estar dentro da minha casa, porque eu sempre fui um homem muito reservado, eu sempre fui alguém que fui muito caseiro, não fui muito sair, eu fui uma pessoa assim que muito selecionei as minhas amizades, né? Então, Uhum, assim, eu era até doido um pouco, mas eu sabia com quem eu andava. sim. E então chegou um tempo na minha vida que eu fiquei se reservando um pouco mais dentro de casa. Tinha medo, né? Quando eu saía com medo, né? E conheci tudo no mundo. No mundo a gente conhece tantas coisas ainda, né? Uhum, Até mesmo a tal da prostituição. sim, Então, assim, eu me via assim, falei, meu Deus, que isso vai me levar? Porque quando você está no mundo, você não tem uma projeção na sua vida. sim. Você é aquele momento, pronto, acabou, e você sabe que quando você está no mundo, você, assim, não liga para dinheiro, não liga para, você vai com os amigos, só que tem dias que você volta para casa, você volta para o teu quarto, você volta sozinho e Uhum. você diz, o que que eu fiz na minha vida? É, isso Né? O acontece muito. momento foi grandioso, o momento foi maravilhoso. Você Uhum. se divertiu, sorriu, né? Se alegrou, gastou dinheiro, né? Gastou até o que não tinha, como dizem. E só que quando você volta para sua realidade, que é você e você, Uhum. né? Porque é você e você, porque você nem fala com Deus porque você acha que você está ali numa solidão. Mas às vezes é necessário essa solidão porque nós vamos entender quem nós somos. É verdade. Tá entendendo? Porque as Uhum. pessoas elas sabem quem nós somos pelo que nós temos. Mas quando nós passamos a não ter, quem vai saber quem você é você mesmo. Porque você Sim. vai se encontrar sozinho, solitário, e vai se autoconhecer quem realmente é você. Então eu fui me autoconhecendo, foi onde eu comecei a trabalhar, comecei a não mais sair, fiquei em casa. E quando eu comecei a trabalhar numa empresa multinacional, eu conheci a minha amiga, ela até fala para mim, né? Você era meu amigo, agora você não é mais meu amigo, minha sogra. Minha sogra foi a Ai, eu que adoro a sogra dele, sério. a minha sogra foi a uma que me evangelizou muito. Eu detestava quando ela vinha falar comigo de Jesus. Falei, meu Deus, agora vem aquela mulher falar de Jesus para Aquela mim. crente, né? Aquela crente. E ela não me deixava em paz, assim, mas eu louvo a Deus pela vida dela, por ela não ter me deixado em paz, né? Porque eu pude conhecer verdadeiramente quem foi Jesus. E ela me evangelizava e conversava comigo. Eu tinha ódios. Às vezes a gente tinha uma festa na empresa e eu queria ir para a festa, porque eu era festeiro, eu ia para a festa. E aquela mulher grudada no meu pé, não, deixa eu ficar aqui com você. Eu falei, não, eu quero ficar na festa. E eu falei, tomara que essa mulher vá embora, tomara que essa... E ela não desgrudava do meu pé. Por quê? Porque eu já tinha um propósito de Deus na minha vida. Uhum. Já tinha uma transformação para chegar na minha vida. Aquela identidade que eu tinha estava sendo apagada e estava sendo feita uma nova identidade, Que lindo, criando-se uma nova que identidade, né? lindo. Então eu fui perdendo aquela identidade que, quem sabe, só me levava para as ruínas, para as Sim. tristezas, para as angústias. Eu não digo que hoje nós temos angústias, aflições, temos, mas porém nós somos confortados, nós somos alimentados pela palavra que nos conforta, que nos dá um ânimo, que nos dá alegria. E ali ela não deixou de evangelizar, sabe? E eu já ia para a igreja. Na verdade, eu ia. Era um final de semana na igreja, um final de semana na Você já era balada. batizado? Já tinha? Não, Não? não, nada disso. Não era batizado, mas eu frequentava a igreja. Eu ia muito, gostava. Uhum. Sempre gostei, né? Mesmo que eu estava no mundo, eu sempre gostei. E o que aconteceu? Um dia eu estava dentro da empresa, ela falou assim: "Vamos para um congresso comigo em São Paulo?" Eu falei: "Meu Deus, agora ela ficou louca mesmo."
Falei, vamos ver o que vai dar, né? Não, vamos lá, eu vou pregar e eu preciso que você vá. Eu falei, vamos. E fui. Quando eu fui, a gente foi num congresso, tinha gente de tudo que é lado. E aí ela falou assim, fica tranquilo, tá? Não se desespere, né? Fica ali no teu cantinho, né? E aí eu vou pregar e depois que eu pregar, você fala como foi. E ela pregou numa boa e a gente terminou a pregação. Nossa, eu fiquei com o coração alegre. Falei, meu Deus, o que eu tô sentindo? Tô doido. E eu olhava algumas pessoas dentro da igreja, uns pulando, uns batendo palma, outros gritando. Falei, Jesus, que loucura, o que eu vim fazer aqui, meu Deus do céu? Porque outras loucuras que a gente via na balada, gritando. Engraçado, né? A gente não vê, a gente vai, que nem, eu vou falar a linguagem que a galera entende. A gente vai pro rolê, a galera pula, grita, Exatamente. faz cada coisa, mas daí quando você vai na igreja, nossa, que é isso? Esse povo doido, não sei o quê. Então eu entendo que, por que eu não faço para Deus aquilo que, né, é diferenciado? No mundo eu fazia e agora porque eu vim para Deus não vou fazer. Então, Fica congelado, né? eu sou muito doido na presença. Então o que aconteceu? A gente foi para casa da irmã dela depois desse congresso. Pensa, só o pastor Everton no meio de um monte de mulheres, só missionária, pastoras. Eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Eu não acredito que eu tô no meio desse povo louco, doido. E aí eles falam, a irmã da minha sogra falou assim, Everton, vai no meio que nós vamos orar por você. Isso era já quase de madrugada. Começaram a orar por mim. E orar, e de repente Deus me tomou e Deus me batizou com o Espírito Santo antes Glória a mesmo de Deus. descer as águas, tá entendendo? Então, quando Deus quer, não tem ninguém que possa impedir. Então, Deus naquele exato momento, ele selou a palavra dele em mim, ele selou, agora eu começo uma nova identidade na sua vida, eu começo a transformar a tua vida, os prazeres da carne não terão mais, porque eu vou começar a colocar em você aquilo que é espiritual. E aí Deus me tomou, me batizou com o Espírito Santo antes mesmo de eu descer as águas. E daí, quando eu voltei de São Paulo, eu voltei decidido a me batizar, né? Então eu falei, não, agora eu quero me batizar. E sabe que vai ter os contratempos, né? A minha família começou a falar assim, não, esse homem é fanático, tá louco. Não anda muito com esse povo que você vai ficar fanático. E hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, eu não sou fanático, mas eu amo ao meu Jesus, porque ele me transformou. Se você nunca foi chamado de louco, de lunático, de fervoroso, você tá fazendo errado. Porque, assim... já vem com, assim, você carrega a sua cruz e ainda ganha uns apelidos, né? Então, bem isso. Faz parte, né, do processo. Então, eu consegui ver a minha identidade antes e depois, como nós estamos abordando aqui. E Jesus começou a moldar, porque é Ele. A palavra do Senhor diz que é Ele que nos liberta. Sim. Então, eu não tenho que ficar falando para você, você tem que ir para a igreja, você tem que ir para a igreja. Uma hora Deus vai ter um encontro com você. E esse encontro foi tão forte que eu larguei tudo para servir a Jesus. Impactou, me batizei dia 7 de fevereiro de 2010. Então, Nossa, eu me batizei dia 7 de setembro de 2007. Olha, faz tempo, foi antes profético esse número, 7. Profético. Então, assim, depois daquele tempo a gente foi trabalhando, a gente foi adorando, passamos por alguns perrengues, algumas quedas, né? Cai, levanta. A palavra do Senhor diz assim que o cair é do homem, mas o levantar é dele. Sim. Então, assim, eu fui entendendo, e Deus foi trazendo para mim a minha verdadeira identidade, porque a identidade não é minha, a identidade é dele. Né? É ele que tem que aparecer. Tudo que está acontecendo hoje aqui é ele que tem que aparecer, não somos nós. Então, assim, eu fui entendendo quem eu era em Cristo. E daí Deus foi trabalhando, fui participando de eventos, E o interessante é que o começo da gente é muito estranho, porque a minha sogra sempre me levava em casa, em lar, para orar por pessoas, para ler uma palavra. E daí você não entende, falei, meu Deus, ainda você fica bravo, né? A pessoa me traz aqui e começa a me dar oportunidade, eu não sei falar nada de Jesus. Nem conheço direito. Exatamente, mas daí a gente abria a Bíblia lá e começava a falar, de repente fluía, porque não é sobre nós, nunca foi sobre nós.